meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer para vocês aqui falar um pouco sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo. Nos nossos dias hoje, o papel do Espírito Santo, ele não está sendo corretamente compreendido, certo? As pessoas não sabem o que o Espírito Santo faz, qual é o papel do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está ligado muito a movimento, está ligado muito a barulho, a falar em línguas, né? A rodar, toda essa coisa que nós vemos aí em muitas igrejas, certo, meus irmãos? Mas o papel do Espírito Santo, biblicamente, o que nós encontramos na Palavra de Deus, não é esse, certo? Eu peço que você acompanhe uma palavra em 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. A partir do verso 16, Pedro começa a falar: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor seguindo fábulas inventadas. No verso 17, pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Verso 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então aqui Pedro ele está contando para os irmãos, testemunhando do que ele viu ali no Monte da Transfiguração. Ele viu a glória de Deus ali em Jesus Cristo se transfigurando. Então ele está contando esse relato para os irmãos. E se nós compararmos essa experiência de Pedro com o que nós vemos hoje nas igrejas, certo? Nós poderíamos fazer o seguinte: Pedro, ele teve essa visão, mas aí ele não orientou aos irmãos a buscarem também isso, certo? Porque o que se diz nessas igrejas hoje, o que se fala é para você buscar experiência mística, revelação, uma coisa assim transcendente, certo? E Pedro, ele poderia muito bem ter orientado os irmãos a buscar isso. Ele podia falar: assim como eu vi a glória de Deus ali no monte, vocês também orem para que Deus revele isso para vocês. Mas ele não faz isso, meus irmãos. Olhe só no verso seguinte o que ele diz. Ó. Verso 19, 1 Pedro 1. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Então, ao invés de o apóstolo Pedro orientar os irmãos a buscar essa mesma experiência que ele teve, ele orienta os irmãos a atenderem a palavra profética, a palavra de Deus. Aí no verso 20, ele vai explicar sobre a palavra de Deus. Ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação. Verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então ele mostra para os irmãos que a Escritura ela não vem de humanos, de elucidação humana, mas foram homens de Deus que falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E ele orienta os irmãos a atenderem à palavra de Deus. Ele podia muito bem orientar os irmãos a buscar a mesma experiência que ele teve, mas ele não orienta isso. Então, essa busca desenfreada que nós vemos aí nessas denominações, nessas igrejas, por experiências transcendentes, experiências místicas com o Espírito Santo, não são bíblicas, irmão. O apóstolo Pedro, ele orienta os irmãos a atenderem à palavra de Deus. É isso que nós precisamos, certo? O Espírito Santo, ele confirma a sua palavra. O Espírito Santo inspirou esse livro. Então, o papel dele é confirmar esse livro. O papel do Espírito Santo é iluminar nossa mente para que a gente possa entender esse livro, certo? Em João, capítulo 16, verso 8, Jesus Cristo, falando do Espírito Santo, ele fala que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, certo? Então, outro papel do Espírito Santo, ele vai convencer do pecado, certo? Então, numa igreja, num púlpito que não se fala de pecado, que não se fala de arrependimento, ali não tem o Espírito Santo. Se é só busca de mistérios, esse tipo de coisa, não é o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele vai agir no pregador, o pregador vai pregar no poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo também vai agir na vida do ouvinte. Aquela pessoa que está ouvindo aquela palavra daquele pregador sendo usado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo vai convencê-la. Ela vai ver o seu pecado, ela vai ver as suas atitudes e vai se arrepender. O Espírito Santo vai causar nela arrependimento e conversão, certo?
Então esse é o papel do Espírito Santo, é trazer convencimento de pecado, é trazer poder para a pessoa pregar, é trazer iluminação da sua palavra. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele vai nos fazer lembrar, né, do que nós aprendemos, do que Cristo nos ensinou. Ele vai nos transformar a cada dia. Se nós estivermos cheios dele, nós vamos andar em alegria, em amor, em bondade. Então esse é o papel do Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo não tem, afirmo mais uma vez, não tem a ver com experiências místicas. Essa não deve ser a nossa busca. A nossa busca deve ser outra, deve ser a palavra de Deus. É o que o apóstolo Pedro orientou, como nós vimos. Ele orienta os irmãos a atenderem a palavra profética, essa palavra aqui, e não a buscarem experiências como ele também teve. Bom, então precisamos mudar aí o nosso entendimento do papel do Espírito Santo, ok? E meditarmos mais na palavra de Deus e sermos mais bíblicos com relação ao Espírito Santo. É isso que eu queria passar. Que Deus abençoe todos vocês.